Galera, essa semana eu recebi várias mensagens lá pelo Instagram do Prep Concurso e também lá no meu Instagram. E as mensagens traziam a mesma indagação, que era: Adriano, eu estou interessado em estudar para o concurso do INSS e eu já comecei a estudar direito previdenciário. Contudo, e aí veio a indagação. Fiquei na dúvida sobre qual norma eu devo seguir para estudar direito previdenciário, porque ora é uma lei, ora é outra, ora é um decreto, ora é a Constituição. Me ajuda a compreender esse ninho de rato? Então, galera, hoje aqui na live do pré-concurso eu vou falar sobre as leis que você precisa estudar para ser aprovado no concurso do INSS. E melhor, as leis que você precisa estudar para gabaritar direito previdenciário. Adriano, vamos só ver lei? Não! Além disso, nós preparamos um e-book, tá ok? Um e-book aqui por temas. Então, a gente vai ter uma série de e-books aí, onde eu vou tratar sobre segurado obrigatório. E lá eu vou colocar todas as normas que falam sobre segurados obrigatórios, entendeu? Vamos falar sobre salário de contribuição. Então, nós vamos ter aí muito material da Prep Concurso sendo publicado aí para levar conforto, material com qualidade e aprovação até a sua casa, meu amigo. Então, sem muita enrolação, vamos pro vídeo agora, tá bom? Gente, na aula de hoje, eu vou falar o quê? Sobre o ordenamento jurídico e eu vou mostrar quais as leis que nós que estudamos direito previdenciário precisamos ter em mãos, tá bom? Vou te falar também onde pegar essas leis e também vou resolver o quê? Algumas questões para que você possa perceber como algumas leis, elas são pura cópia, puro Ctrl+C, Ctrl+V de outra. Então, não é para ficar tão preocupado, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui com o ordenamento jurídico, tá bom? Adriano, o que é o ordenamento jurídico? Você precisa entender que o ordenamento jurídico são todas as leis que existem em um país, tá legal? E essas leis estão distribuídas em uma ordem, em uma hierarquia. Vamos lá. Olha só, no Brasil nós temos aqui o bloco vermelho ali, que são as leis maiores no país, tá legal? Abaixo dessa lei a gente vai ter um bloco amarelo, abaixo eu coloquei um bloco verde e abaixo um azul. Então você já pode entender que nós temos 4 níveis de leis, tá bom? E cada uma submetida à outra. Então é claro que o bloco azul, quando eu vou fazer uma lei aqui no bloco azul, ele tem que olhar para quem? Para o bloco verde. O bloco verde vai ter que olhar para quem? Para o bloco amarelo e assim sucessivamente. Vamos falar sobre essa relação aqui já já. O que eu tenho lá no bloco vermelho? No início de tudo, entendeu? Nós temos a Constituição Federal com as chamadas normas originárias. Adriano, o que foram as normas originárias? Meu amigo, as normas originárias são aquelas que foram instituídas em 1988 e passaram 5 anos sem mexer em nada, sem tocar em nada nessas normas. Após 5 anos é que veio ali a primeira emenda, tá ok? E aí nós vamos ter também nesse bloco vermelho as chamadas emendas constitucionais, que partem do quê? Do poder constituinte derivado, tá bom? Essas emendas, elas não estão abaixo da Constituição, elas são a própria Constituição, só que elas são chamadas de normas derivadas. Então, lembre, as normas que nasceram na própria Constituição, nós vamos chamar de normas originárias. As normas que nasceram após a Constituição, na forma de emenda, elas serão chamadas de quê? De normas constitucionais derivadas. Isso cai em direito constitucional, tá bom? Além disso, galera, nós vamos ter aqui um evento, né? Algo que ocorre no país, que são os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados no rito especial. E qual é o rito especial? É o mesmo rito pelo qual eu faço, né? Eu aprovo uma emenda à Constituição. Então, se o Tratado Internacional de Direitos Humanos ele tiver o mesmo rito, né, a mesma forma de votação no Congresso de uma emenda à Constituição, adivinha? Ele vai integrar o corpo da Constituição, ele se torna a própria Constituição, então fica ali em cima, tá bom? Agora preste atenção que não são todos os tratados. Quais tratados que a gente vai considerar?
apenas aqueles de direitos humanos, tá bom? Apenas tratados de direitos humanos. Ok, abaixo desse bloco vermelho nós vamos ter o quê? Uma aberração. Por quê? Nós vamos ter ali os chamados tratados internacionais de direitos humanos, só que esses vão ter um rito ordinário de aprovação. Adriano, como assim um rito ordinário? O rito especial é aquele em que eu voto como se fosse uma emenda à Constituição. O rito ordinário é aquele antigo, até 2004, que um tratado internacional de direitos humanos ele entrava no nosso ordenamento jurídico como se fosse uma lei comum, uma lei ordinária, entendeu? Então ele tinha votação de lei ordinária, por exemplo. Aí o que aconteceu? A partir de 2004, a gente passa a ter agora uma divisão. Os tratados que entraram no ordenamento jurídico até 2004, eles entram abaixo da Constituição, entendeu? Vão estar abaixo da Constituição. Todo mundo que entrou para o ordenamento jurídico a partir de 2004, eles vão entrar agora como normas constitucionais derivadas, tá bom, galera? Então você só precisa saber isso. Existem alguns tratados internacionais de direitos humanos que estão abaixo da Constituição. Porém, esses tratados internacionais de direitos humanos que estão abaixo da Constituição, eles estão acima de quem? Das leis, tá bom? E aí nós vamos ter aqui, ó, o bloco verde. Esse bloco verde, ele se refere a quem? Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, tá bom? Medida provisória, decreto legislativo, resoluções legislativas, tá bom? Tratados internacionais em geral. Ah, Adriano, pera lá. Se for tratado internacional de direitos humanos, eu tenho que saber se ele tem valor de emenda ou se ele tem valor de lei, correto? Se ele tiver valor de emenda, ele está lá com a Constituição. Se ele não tiver valor de emenda, ele está abaixo da Constituição, porém acima do grupo das leis. Quando eu falo leis aqui em sentido amplo, tá legal? Agora, os demais tratados internacionais, seja lá do que for, eles vão estar ali no bloco das leis, correto? Correto, no terceiro bloco. E aí nós temos ainda também os chamados decretos autônomos, tá ok? Que é decreto do Poder Executivo, né? Ele é editado pelo Poder Executivo e ele funciona como se fosse uma lei, tá legal? Que aqui no Brasil isso é uma exceção à regra. A regra são decretos executivos, tá legal? Abaixo no bloco azul nós vamos ter o quê? Os chamados decretos executivos, tá legal? Nós vamos ter as portarias, vamos ter o que mais? As instruções normativas. Aqui, galera, eu já quero te dar uma ideia sobre como vai funcionar as leis que nós vamos estudar de direito previdenciário. Olha só. No direito previdenciário, nós vamos ter aqui, ó, duas leis, bem aqui, ó. Tá legal? Adriano, quais são as leis que existem no direito previdenciário? Essas duas leis são a Lei 8212 de 91, e eu vou resolver questões trazendo artigos desta lei hoje, e a Lei 8213 também de 91. Uma delas vai falar sobre os benefícios, outra vai falar sobre a estrutura da Previdência, tá legal? Ok. Para que serve o bloco de baixo? Cara, o bloco o bloco verde, ele cria direitos aqui, ó. São criados direitos. Aqui são criados direitos. E são criados também obrigações. Então, aqui eu crio direitos e obrigações. O que ocorreu? A lei 8212 e 8213, elas criaram direitos e obrigações. Só que quem vai operacionalizar esse direito são as normas que estão abaixo, que no caso o decreto. Decreto executivo é aquele decreto que tem como finalidade, ele vai assumir uma forma quase como se fosse o quê? De um procedimento.
Ele funciona como se fosse um perfeito procedimento. E esse procedimento, ele tem qual finalidade? Galera, foi criada uma lei bem aqui, ó. Bem aqui se cria uma lei. Você já sabe que ao instituir uma lei, o que ocorre? Direitos e obrigações foram criados. A pergunta é, como é que a população vai ter acesso a esses direitos? Opa, vem o poder executivo, e aí o poder executivo agora, ele vai criar um decreto. E esse decreto do poder executivo, ele vai meramente estabelecer procedimentos. Ele vai meramente estabelecer procedimentos e esses procedimentos vão garantir o exercício dos direitos e das obrigações que a lei criou. Ah, Adriano, entendi. Então, em regra, quando eu falo lei, quem está trabalhando ali é o poder legislativo. Abaixo, decretos, portarias, instruções normativas, em regra, é o poder o quê? Executivo que está atuando. Então, dentro do direito previdenciário, nós temos a lei 8212 e 8213, que vão criar direitos e obrigações. Quanto ao que? Elas criam tanto a estrutura da Previdência, como elas também vão falar sobre os benefícios da Previdência, tá ok? Quem é segurado, quem é beneficiário, quem é dependente, vai falar sobre tudo isso, essas leis. Agora, quem é que vai operacionalizar tudo isso? Aí vem o chamado decreto, tá bom? Deixa eu ver se vai dar para colocar tudo aqui, ó. O decreto 3048 de 99. Porra, Adriano, agora eu compreendi. Então quer dizer que quando a gente vai estudar o direito previdenciário, nós precisamos pegar a lei 8212, nós precisamos pegar a lei 8213, correto? E também vamos precisar, em muitos casos, pegar o decreto 3048, correto? Correto. Só que um detalhe, galera. Todos esses textos, eles guardam muitas semelhanças, tá bom? Muitas semelhanças. Então aqui, ó, é como se tivesse, ó, algo muito parecido, né? Que quando a gente vem aqui para o decreto, também ele vai guardar muita similaridade. Vocês vão ver aqui no nosso primeiro e-book que a gente está lançando aqui na Prep Concurso, tá ok? Totalmente gratuito para chegar aí na tua mão. Você vai ver que quando a gente falar sobre segurados obrigatórios, que é o primeiro tema, eu vou trazer os artigos que constam na Lei 8.212, na Lei 8.213 e também no decreto. E eu vou apontar para ti que as diferenças são mínimas. E em muitos casos nem existe diferença, tá bom? E aí isso vai trazer o quê? Um alívio para o teu coração. Além disso, todas essas leis, elas precisam olhar para onde? No caso, essa lei, ela olha para o decreto, tá ok? Para o Tratado Internacional de Direitos Humanos, desculpa. A lei tem que olhar e atender o tratado. E ela também tem que olhar para onde? Para o bloco lá da Constituição, que é composto das normas originárias, das normas derivadas em formato de emendas e também dos tratados internacionais de direitos humanos que foram agregados à Constituição, tá bom? Ok, o que nós temos lá em cima? Lá em cima, gente, nós temos algumas normas como ali a parte do artigo 40 da Constituição, tá ok? Sobre o que fala o artigo 40. O artigo 40, ali em alguns incisos, ele vai falar sobre o regime próprio de previdência social. Então, eu preciso olhar, porque lembra, na nossa primeira live eu falei sobre o quê? Eu falei sobre os regimes que nós temos. Nós temos o regime geral, que ele é único para todo o país. Nós temos o regime próprio, que ele é criado pelo ente político. Então, a União tem o seu RPPS, alguns estados têm os seus RPPS, os municípios podem criar os seus RPPS, tá bom? Tem ali seu RPPS, né? Hoje em dia não pode mais criar, tá legal? E nós temos também ainda o regime complementar, né? Que é aquele para quem quer complementar a sua previdência. Ah, eu sou filiado já ao regime geral, quero agora complementar com o regime de previdência complementar. Tá ali, tranquilo. Então, o artigo 40 vai falar sobre o RPPS, tá bom? Nós vamos ter ali do artigo 197 para frente, né? Falando ali sobre a ideia de seguridade social.
E dentro da Seguridade Social, a gente vai começar a falar sobre o quê? Sobre o regime geral e sobre o regime complementar, tá bom? E aí nós vamos ter ali como um carro-chefe, tá legal? Vou ter artigo 197 e artigo 194, gente, desculpa aqui, tá? Artigo 194, 195 ali para frente. E aí nós vamos ter também ali, ó, o artigo até mais ou menos ali o artigo 202. Então, olha o que acontece, não é? Quando nós vamos estudar direito previdenciário, cara, eu tenho que olhar o artigo 40 porque eu tenho que entender as regras para o regime próprio. Não são muitas coisas. Eu dou uma olhada também do 194 até ali o 202 para compreender o que é o regime geral e o que é o regime complementar. Isso daí é a base, é o pingo. Eu costumo falar que isso daqui é pingo. E esse pingo, ele precisa ser detalhado abaixo. E ele é detalhado por quem? Detalhado pelas leis. As leis, que são duas no direito previdenciário a princípio, a Lei 8212 e a Lei 8213, que cria a estrutura e também os benefícios, elas vão o quê? Vão criar uma série de direitos e obrigações para as pessoas, tá ok? Para a sociedade. Esses direitos e obrigações, eles precisam de um procedimento para que a pessoa possa exercer esse direito. E quem vem trazer esse procedimento é o decreto 3048. E pronto, nisso nós fechamos o quê? O nosso entendimento sobre o ordenamento jurídico, tá ok? Meu amigo, se você gostou disso daqui, se você compreendeu, então tá na hora de você deixar o quê? Deixar um like generoso, tá ok? Comentar isso daqui, te inscrever no canal da Prep Concursos, tá ok? Cara, a gente está entregando material com muita qualidade, então, pô, não vai cair o dedo, não vai cair a unha, entendeu? Não vai aumentar a tua conta de energia se você agora deixar um like e deixar um comentário. Deixa um comentário, Adriano, né? Fala sobre tal assunto. Deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Ok, se você compreendeu, vamos em frente, tá bom? Agora eu vou entrar nas questões, galera. Vamos lá. Ah, tem mais uma coisinha. Ih, esquecendo. Olha só. Termos que são importantes a gente saber. Vamos imaginar que existe uma norma acima da Constituição Federal. Adriano, existe essa norma? Não, no Brasil não existe. Mas na Europa existe. Você tem ali uma Constituição que vale ali para toda a União Europeia, tá ok? E abaixo dessa Constituição nós temos as constituições dos estados, não é? Dos estados membros, França, Alemanha e aquilo ali do tipo. Então, quando existe uma norma acima da Constituição, qual é o nome dessa norma? Supranacional, norma supranacional. Nós temos alguma norma supranacional? Não, nenhuma. A nossa maior norma é a Constituição Federal. O que ocorre com as normas que estão abaixo da Constituição? Olha só, o termo abaixo significa infra. Então, quando você lê infra, você vai lembrar, opa, infra é abaixo, tá ok? Infra é abaixo. Supra é acima. Vou até marcar aqui de verde para dar essa distinção. Supra, acima. Infra, abaixo. Então, quando eu falo bem assim, esta é uma norma infralegal. O que você vai lembrar? Opa, para lá. Norma, eu estou falando ali de lei em sentido geral. Entendeu? Se ela é infra, é abaixo. Infralegal, ela está abaixo da lei. Boa. E quando eu falo que ela é infraconstitucional, opa, infraconstitucional, ela está abaixo da Constituição. Perfeito, meu amigo. É essa leitura que você tem que fazer a partir de agora. Então, olha só. Os decretos, ou melhor, os tratados internacionais de direitos humanos, esses caras estão abaixo da Constituição. Se eles estão abaixo da Constituição, adivinha qual é o nome que eles recebem? Isso mesmo, norma infraconstitucional. Então, os tratados internacionais de direitos humanos que entraram no ordenamento jurídico brasileiro, mas não foi pela porta da frente, não entraram pelo rito especial, né? Eles entraram, sim, pelo rito ordinário. Eles são chamados de quê? De normas infraconstitucionais. Agora, por outro lado, galera, eles estão acima de quem?
eles estão acima aqui do bloco das leis, tá bom? Eu novamente falo lei em sentido amplo, tá bom? Como é que eles são chamados quando eu comparo esses tratados em relação às leis? Eu chamo eles de supralegal. Então, os tratados internacionais de direitos humanos, eles podem ser infraconstitucional e supralegal, porque estão acima das leis. Quem compreendeu, me diz aqui, entendeu? Vamos continuar. Além disso, as normas, elas são chamadas de que as leis são chamadas de infraconstitucional, porque elas estão abaixo da Constituição. E dos tratados, Adriano, a gente não se refere aos tratados nesse sentido. E os decretos, portarias e tudo mais, eles são chamados de quê? De infralegal. Por que infralegal? Porque eles estão abaixo das leis, tá bom? Então, uma norma infralegal está abaixo da lei, tá bom? Uma norma infraconstitucional está abaixo da Constituição. Adriano, só uma dúvida. Um decreto quer dizer que ele, quando ele viola a lei, ele é ilegal, correto? Olha só aqui, ó. Um decreto, ele pode ser ilegal se ele violar a lei. Agora, uma lei, a lei não vai violar um decreto, porque a lei está acima. A lei vai violar geralmente quem? A Constituição. E ao violar a Constituição, ela vai ser uma norma inconstitucional, galera. Então, quando a lei fere a Constituição, ela é inconstitucional. A gente não vai falar que uma lei é ilegal. Uma lei, ela é inconstitucional. Já um decreto, ele em regra, ele vai ferir quem? Ele vai ferir a lei. Então, ele será ilegal, ok? Adriano, um decreto poderia ser inconstitucional? Poderia, se ele ferir a Constituição. Só que ele primeiro tem que observar a lei, entendeu? Então, não seria uma regra ele ser inconstitucional. Se você gostou de tudo aqui, cara, deixa aqui de qual cidade você está vendo esse vídeo hoje. Vamos para frente agora. Vamos agora falar sobre as nossas famigeradas questões, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Questão número 1. Com base nas disposições legais sobre os planos de custeio e os planos de benefícios da Previdência Social, julgue o item subsequente, tá bom? É considerado segurado obrigatório. Cara, o primeiro material, o primeiro e-book aí que a gente vai estar liberando para vocês, ele vai trazer os fundamentos do segurado obrigatório. Por quê? Quando eu falo em segurado obrigatório, adivinha por onde esse cara vai estar? Esse cara vai estar espalhado pela lei 8212 de 91. Ele vai estar lá na lei 8213 de 91. E esse cara também vai estar lá no decreto 3048 de 99. O cara vai estar espalhado em tudo que é canto, galera, tá bom? E na maioria das vezes o texto ele é idêntico, tá legal? Então, olha só. É considerado segurado obrigatório da Previdência Social na condição de empregado. Opa! Se você assistiu aí a última live, você viu lá que o segurado obrigatório ele tem algumas espécies. E uma das espécies é o empregado. Aí ele fala, o servidor público, ocupante de cargo em comissão, ainda que possua vínculo efetivo com o poder público federal. Gabarito da questão é qual? Errado. E onde que está aqui o termo-chave? Vínculo efetivo. Por quê? Adriano, por que essa questão está errada? Vamos lá aqui, ó. Eu trouxe logo um esqueminha, tá bom? Quando a gente fala em servidor público, o servidor público ele pode ser efetivo ou ele pode ser comissionado. Um servidor, ele pode ser efetivo e receber um cargo comissionado. Então, olha só, se um servidor ele tem vínculo efetivo e ele recebe o cargo comissionado, como aqui no azul, ele vai estar afiliado ao RPPS, ao regime próprio de previdência. Para lá, Adriano. Quer dizer que eu, quando passar no concurso do INSS, eu vou me tornar um servidor, correto? Correto. Eu, como servidor,
eu posso receber um cargo comissionado, de um cargo de direção, de coordenação, algo do tipo? Pode. Então, eu, como servidor efetivo, né, estando em um cargo comissionado, eu vou estar filiado, né, inscrito ao regime próprio de previdência da União, correto? Correto. Perfeito. É isso mesmo. E você vai ser o quê? Excluído do RGPS. Tá ok? É excluído. Agora, outra situação. Tá legal? Outra situação. Cargo comissionado, servidor. Quem está no cargo comissionado é servidor. Tá legal? Só que o servidor que está lá, adivinha? Ele entrou com base na sua competência, mas ele não tem concurso público, não. Ele não é efetivo, entendeu? Não é efetivo. Esse servidor sem vínculo efetivo não foi aprovado no concurso, vou falar assim, tá ok? Ele vai ser filiado a qual regime? Ele vai ser filiado ao RGPS, ao Regime Geral, tá bom? E ele vai ser um segurado obrigatório da espécie empregado, tá bom? Empregado. Então, voltando na questão, vamos ver aqui, ó. É servidor, né? Comissionado. Ó, o servidor público ocupante de cargo em comissão, ainda que possua vínculo, com vínculo. Se é servidor comissionado com vínculo efetivo, ele é de qual regime? Do RPPS, galera. E o que a questão está falando? Fala que ele é do RGPS, tá ok? E que ele seria o quê? Na condição de empregado. Cara, nada a ver. Questão ali mega errada, tá bom? Questão errada. Próxima questão, tá bom? Ah, para lá, deixa eu falar aqui, ó. Agora deixa eu mostrar quais as origens, né, desse comentário aqui. Olha só. Se você pegar a lei 8213 de 91, você vai ver que o segurado obrigatório, ele é disposto a partir do artigo 11. Se você pular para a lei 8212 de 91, olha só qual é o artigo que trata. É o artigo 12. Tá ok? Mas olha só agora o conteúdo. Artigo 11. Aos segurados obrigatórios da Previdência Social, as seguintes pessoas físicas. Aí ele fala: servidor público, ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquia, inclusive tem regime especial e fundações públicas, etc. Então, será um segurado obrigatório, tá ok? Aquele que não tem vínculo. Isso é tratado na Lei 8213 de 91. Agora, bora lá para a Lei 8212 e verificar as diferenças, tá bom? Aqui ele fala assim, ó, segurados obrigatórios da Previdência Social às seguintes pessoas físicas. 1. Como empregado. G. O servidor público. Ocupante de cargo em comissão. Sem vínculo efetivo. Adriano, então olha só, não é? A Lei 8213, ela acrescentou a espécie empregado, coisa que não tinha no artigo 11 da Lei 8213. Então, a 212 especificou mais ainda. Correto. Entendeu? Correto. Você precisa ficar olhando esses detalhes? Não, porque aqui no pré-concurso, o nosso curso, tá ok? Ele já vai trazer ali o material totalmente organizado para ti, tá bom? Com uma bateria de questões ali para você poder compreender, ter o entendimento e se sair bem na prova. Vamos continuar agora. Questão número... ainda tem aqui na Constituição que eu coloquei, vou pular esse texto, tá bom? Questão número 2. Acerca do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, julgue o item a seguir. Considere que Flávio seja titular de uma empresa individual de responsabilidade limitada, cuja atuação ocorre na área de prestação de serviços terceirizados. Nessa situação, de acordo com a legislação vigente,
Flávio não se enquadra na condição de segurado obrigatório do RGPS, mas poderá fazer sua inscrição nesse regime na condição de segurado facultativo. Então, olha só, cara, né? O que acontece aqui? O Flávio, ele tem uma empresa individual, tá bom? E ele está atuando ali, ó, na prestação de serviços terceirizados. Bora ver o que a lei fala sobre isso, tá bom? Olha só, na Lei 8213, ela fala assim, são segurados obrigatórios da Previdência. Você já manjou isso aí. Como contribuinte individual. O titular de firma individual. Pronto, eu poderia parar aqui. Firma individual, urbana ou rural. O diretor não empregado. Porque se for diretor empregado, ele vai cair lá para segurado obrigatório empregado. E o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam a remuneração decorrente do seu trabalho em empresa urbana ou rural e o associado eleito para o cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Então, olha só, firma individual, empresário individual, ele vai ser o quê? Contribuinte individual, tá ok? Ele vai ser considerado um contribuinte individual. Então, olha o erro aqui na questão, quando ele fala que é segurado facultativo. Então, já grava. Se é empresa individual, ele vai ser o quê? Costuma fazer isso aqui agora. Ele é segurado, obrigatório, contribuinte individual. Então, ele é um segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual, tá bom? Esse gabarito aqui está errado, galera. Próxima. Lá na Lei 8212, ele também repete a mesma coisa, tá bom? Então aqui eu vou pular agora, só que lá ele trata no artigo 12, no inciso 5º, tá legal? Vamos em frente, bull. Questão número 3, galera. Na questão número 3, ele fala assim, acerca dos princípios informadores da Previdência Social, julgue os itens a seguir. Cara, princípio é um tópico também bom para a prova, tá bom? É muito bom para cair em prova de direito previdenciário. Se quiser que eu fale sobre princípios, deixa comentário aqui, tá bom? Então vamos lá. Suponha que João seja empregado doméstico. Opa! Empregado doméstico, você já sabe que é uma espécie de segurado o quê? Obrigatório. Então, segurado obrigatório na qualidade de empregado doméstico. Regularmente filiado. Opa, quando ele fala filiado e regularmente significa o quê? Esse cara aqui, ó, tá no RGPS e que esteja recolhendo regularmente a contribuição à Previdência Social. Nessa situação, o salário de contribuição de João corresponderá à remuneração registrada em sua carteira profissional e ou na carteira de trabalho e previdência social, observados os limites mínimos e máximos do Instituto Nacional de Seguridade Social. Cara, aqui a questão, ela está perfeita, tá bom? Um detalhe, vou trazer aqui logo os artigos, tá bom? Olha só aqui, ó. Lá na Lei 8212, ela vai trazer ali o artigo 28, e no artigo 28, o que ela faz? Ela define o que é salário de contribuição. Então, primeiro ponto, o que é salário de contribuição? Só que para cada espécie de segurado obrigatório, existe uma base de remuneração que eu vou considerar salário de remuneração, tá bom? Então, olha só, quando eu falo do empregado e do trabalhador avulso, eu tenho ali uma base. Quando eu falo do empregado doméstico, eu tenho outra base. E quando eu falo do contribuinte individual, ou quando eu falar também do segurado
facultativo, tá bom? Eu vou colocar aqui alguns termos chaves só para a gente poder já ir se familiarizando com esses termos, tá bom? Aqui, né? Mesmo, Adriano, vamos lá. Só colocar aqui, ó. Vou fazer aqui um mapa mental, tá legal? Mapa mental. Então, olha só, gente, aqui. Bom, quando a gente fala em salário de contribuição, eu vou chamar assim, ó, salário de contribuição, tá bom? Tá aqui o amarelinho. Esse salário de contribuição, ele vai ter aqui, ó, salário para o segurado obrigatório e para o segurado que facultativo, tá legal? Eu vou colocar só a sigla aqui, segurado obrigatório, segurado facultativo, tá legal? Quando eu volto aqui, olha, na lei 8.212, tá bom? Lá no artigo 28, inciso 4º, ele vai falar o seguinte, para o segurado facultativo, aqui, o que é o salário de contribuição? O valor por ele declarado. É o valor que ele declarar. Então, eu venho aqui, ó, e aí eu vou fazer bem assim, ó, igual. Qual é o salário de contribuição? O valor declarado, ok? Isso na lei 8212. Aqui, né? Vamos lá para a lei agora, olha. Para o decreto 3.048. O decreto 3.048, ele vai fazer também a mesma coisa. Ele vai falar aqui, ó, o segurado facultativo. Tá bom? Segurado facultativo. Qual é o salário, né, de contribuição? Opa, é o valor por ele declarado. Então, pronto, galera. Aqui nós já vimos que eu tenho isso daqui, ó, tanto no artigo 28, tá bom? Então, aqui, lei 8212, tá ok? Artigo 28, tá bom? Aqui no inciso 4º, né? Bem como eu tenho também no decreto 3.048, lá no artigo 214. Legal? E aí, ó, a mesma coisa, né, ali para um e outro, tá legal? A mesma coisa. Vamos em frente. Aí, o que mais que eu tenho aqui, ó? Né? Eu tenho agora do empregado e trabalhador avulso. Qual é? É a remuneração auferida. Remuneração auferida em uma ou mais empresas. Assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devido, creditado, ele vai dar ali toda uma sequência. Então, o que ocorre? Para o empregado e o trabalhador avulso, é tudo que ele ganha. Então, eu vou sair contando tudo, tá bom? Claro que tem alguns detalhes, que eu não vou me adentrar agora necessariamente, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, empregado, né? Empregado mais o trabalhador avulso. Cara, isso daqui, lá no material de salário de contribuição, eu montei uma tabelinha, o que entra, tá ok? O que não é considerado salário de contribuição, né? Tudo, cara, ficou muito bacana aí. É um dos e-books que vocês vão receber, tá ok? Então aqui, ó, a remuneração auferida. A remuneração auferida. Legal? Quando eu vou lá no decreto, eu tenho isso aonde? Aqui também, ó. Eu tenho isso bem aqui, ó, o empregado e o trabalhador avulso. A remuneração auferida e ele detalha tudo, tá bom? Quando eu venho agora aqui, ó, para o empregado doméstico, ele fala a remuneração registrada na carteira, tá ok?
observados os limites mínimos e máximos. Já vimos que é a resposta da questão. E quando a gente vem para cá, a mesma coisa. Olha o que ele vai falar. A remuneração registrada na CTPS, tá ok? E aí, nós vamos ter ali, ó, os limites mínimos e máximos. E ele ainda coloca uma coisa aqui, ó, a serem obedecidos em regulamento para comprovação do vínculo empregatício, tá bom? Então, vou colocar agora aqui, ó, do empregado. Então, o empregado doméstico doméstico vai ser o quê? Vai ser o quê? Aqui, ó, a remuneração registrada na CTPS. A remuneração registrada na CTPS, tá bom? E aqui em cima eu vou colocar remuneração total. Remuneração total, vou colocar um asterisco, que no futuro a gente vai ter live aí, e quem comprar o nosso curso, tá ok? Que tá aqui no site do Prep Concurso, tá? Eu lá tenho uma aula onde eu explico tudo sobre salário de contribuição. Então, cara, tem interesse? Manda uma mensagem lá no Instagram do Prep Concurso, tá ok? Ou então vai direto no site. Ou então, aqui nos comentários, tá bom? Vai ter um link aí que a galera colocou aqui do Prep, tá bom? Para você poder cair direto na nossa página lá do concurso, do curso, né, que a gente está vendendo para o concurso do INSS. Ok, vamos continuar aqui, ó. Aqui ele vai falar a mesma coisa também, no 214. Vamos aqui agora o contribuinte individual. Remuneração auferida também, ó. Em uma ou mais empresas ou pelo exercício da sua atividade por conta própria. Qual é a diferença, geralmente, do empregado para o contribuinte individual? É porque o empregado, lá no direito do trabalho, existe uma relação de subordinação, entendeu? Então, eu tenho o empregador e o empregado. Já no contribuinte individual, essa relação de subordinação, ela não existe, tá bom? Então, isso é que basicamente vai diferenciar um do outro. Mas, no final das contas, os caras estão prestando serviço para uma organização. Por isso que ele vai falar aqui, ó, a remuneração auferida, tá bom? Então, vou vir para cá, ó. Contribuinte individual. Individual. É tudo o que o cabra ganha, tá bom? Tudo o que ele ganhar. Então, contribuinte. Oh, caramba. Remuneração. Pronto. Bom, então, aqui, ó. Legal. Voltar aqui na questão agora e responder, senão a gente vai passar o dia aqui, né? Suponha que João seja empregado doméstico regularmente filiado, né, e que esteja recolhendo regularmente a contribuição à Previdência Social. Nessa situação, o salário de contribuição de João corresponderá à remuneração registrada em sua carteira ou na sua carteira de trabalho. O gabarito tá o quê? Correto. Questão perfeita, tá bom? Galera, no e-book aí que eu fiz sobre salário de contribuição, eu coloquei uma tabela lá mostrando essas diferenças. A grande dica é pegar esse e-book, tá bom? Pegar essa tabelinha e aí, cara, massificar respondendo questão, tá bom? Respondendo questão, porque as questões ainda são muito que caras da lei, não é? Letra da lei. Então, se você compreender bem o mecanismo e aí massificar em questões, você consegue memorizar, tá bom? Levar para uma memória de longo prazo. Questão número 4, tá bom? São segurados obrigatórios. Opa, segurado obrigatório aqui, ó. Da Previdência Social, o servidor público. Ocupante de cargo em comissão. Olha só aqui, ó. Sem vínculo efetivo.
Se é servidor sem vínculo efetivo, ele é ou não segurado obrigatório? É, Adriano. Esse servidor aqui, ó, ele é segurado obrigatório, tá ok? Né, do regime geral de previdência. Em qual qualidade? Na qualidade de empregado. Olha aqui, ó. Coloquei aqui, ó, né? Sem vínculo, ele se filia ao RGPS e ele vai ser o quê? Na qualidade de empregado. Então, o caso do servidor está correto, mas bora continuar lendo. Sem vínculo efetivo com a União. Com autarquia, inclusive em regime especial, e com fundações públicas federais. Aí aqui ele começa outra historinha. E a pessoa física que exerce por conta própria, com finalidade de lucro, atividade econômica de natureza urbana. Bora ver agora isso daqui, ó. Lá na Lei 8.212, olha o que ela fala. São segurados obrigatórios. O quê? Como empregado. Quem é que é como empregado? O servidor público, ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo. Isso daí correto. Só que olha só, são segurados obrigatórios agora como contribuinte individual. Quem é que vai ser o contribuinte individual aqui agora? Vou usar aqui esse jogo de cores, tá bom? A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Pode ver que ele pode querer ter lucro ou não, tá bom? Lucro ou não. Quando a gente volta aqui para a questão, ó, a pessoa física que exerce por conta própria, com finalidade de lucro, atividade econômica de natureza urbana. Percebe também que a natureza é urbana, tá bom? Ele não inclui aqui a natureza rural. Porque na maioria das vezes, tudo que for rural vai cair lá para o segurado especial, tá bom? Então, aqui de natureza urbana com fim lucrativo ou não. Cara, em alguns locais você pode ouvir comentários que essa questão aqui, ó, o gabarito é errado. Você pode ouvir que o gabarito desse item aqui está errado. E por quê? Porque no primeiro momento a CESP deu o gabarito como errado. Só que a galera entrou com recurso porque, cara, se o cara ele é pessoa física e ele exerce uma atividade remunerada na zona urbana com finalidade de lucro, ele é qual segurado? Segurado, ele vai ser o segurado aqui, ó, contribuinte individual. E se ele fizer sem o objetivo de lucro, ele continua sendo o contribuinte individual. Então, esse gabarito aqui foi mudado pela CESP e depois ela deu o gabarito como correto. Adriano, não entendi. Ok, olha só. Imagine essa pessoa física. Ela exerce uma atividade por conta própria na área urbana. Se ela exerce atividade buscando dinheiro, ela é classificada de que forma? Contribuinte individual. Se ela exerce não querendo dinheiro, eu não tenho interesse de lucro, entendeu? Eu não tenho o menor interesse em lucrar. Ela vai ser o quê? Contribuinte individual. Então é isso o que a lei está falando aqui, ó. Fim lucrativo ou não. Mas gerou renda, entendeu? Vai para o RGPS, tá bom, galera? Esse mesmo artigo vai se reproduzir aonde? Lá no artigo 11 da Lei 8213, tá bom? E aí ele vai falar a mesma coisa, tá bom? É a mesma redação. E aí eu não vou reproduzir aqui, tá? Questão número 5, galera, tá bom? 5. Beatriz é o nome da minha sobrinha, que é cadastrada e registrada no órgão gestor de mão de obra. Olha só, a Beatriz está com 12 anos. Já posso, né? Eu acho que eu vou mandar ela para lá. Brincadeira, tá bom? Presta serviço de conferência de cargas no Porto de Santos a diversas empresas, sem vínculo empregatício. Certo dia, a Beatriz sofreu um acidente de trânsito que lhe causou lesões no braço esquerdo. Após a consolidação das lesões, resultaram sequelas que reduziram a capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia na zona portuária.
No que se refere a essa situação hipotética, julgue o item sobre o auxílio acidente. Como trabalhadora avulsa portuária, Beatriz é segurada obrigatória do regime geral de previdência social e faz jus ao auxílio acidente, desde que observe a carência de 12 meses. Cara, primeiro ponto aqui, ó. Esse gabarito, ele está errado. E onde está o erro? Entendeu? Exatamente aqui, ó, quando a gente fala em auxílio acidente. Por quê? O auxílio acidente, ele não precisa, não requer tempo de carência, tá bom? Então, não tem aqui carência para ele. Ah, Adriano, comecei a trabalhar hoje. Caiu um contêiner no meu pé, entendeu? Eu vou ter que esperar 12 meses para pedir o auxílio? Não, cara, claro que não. O auxílio acidente, ele independe de carência, tá bom? Então, olha só como fica lá no artigo 200, no artigo 26, tá bom? Da Lei 823. Ele fala assim, ó. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. Quais? Pensão por morte, salário família, auxílio acidente, tá ok? Auxílio doença, aposentadoria por invalidez, tá legal? Benefícios concedidos na forma do ensino tarará, serviço social, tá legal? Reabilitação profissional e o salário maternidade, legal? Salário maternidade. Então aqui, ó, bem aqui está o nosso auxílio acidente, que ele não requer período de carência, tá bom? Nesse sentido, o gabarito da questão 5 é errado, galera, ok? Questão número 6. Sem esquecer de falar, diga aqui, ó, deixa um comentário de qual cidade você está vendo hoje essa live, tá bom? E outra, não seja canguinha, deixa like, tá bom? Eu nunca ouvi falar que alguém não passou no concurso porque não deixou um like no vídeo. Ah, eu dei like, eu sempre dei like nos vídeos da PrEP e aí eu não passei em concurso. Não, eu ouço na realidade o contrário. Geralmente aqueles de coração duro que não deixam like, entendeu? É que Deus olha assim lá de cima, né? Tá sendo coração duro, né? Vou te segurar. Então, gente, chuva de like aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, Rodrigo reside em imóvel... Bom, Rodrigo é um primo meu, entendeu? Rodrigo reside em imóvel rural e não contribui para o regime geral de previdência social. Desde 13 de 11 de 2020, Rodrigo passou a fazer da pesca seu principal meio de vida, tendo como comprovar que, a partir dessa data, vem exercendo ininterruptamente atividade de regime de economia familiar, sem empregados permanentes, nos termos da legislação previdenciária. Qual é essa legislação? Toda aquela que eu te falei lá no início do vídeo, tá bom? Em 18 de janeiro de 22, Rodrigo caiu do cavalo em que estava montado. A queda tornou incapaz de exercer qualquer atividade laborativa ou ser reabilitado em outra profissão, segundo o laudo da perícia médica federal. Então, se tornou incapaz. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente relativo ao auxílio por incapacidade permanente. Por ser pescador artesanal, Rodrigo é segurado obrigatório do RGPS na qualidade de segurado especial. Então, aqui na realidade, ele não quer nem saber se o Rodrigo vai ter direito ou não ao auxílio. Ele quer saber, na realidade, se o Rodrigo, por desenvolver atividade de economia familiar, ali, né, como um pescador, é pescador? Deixa eu ver se o principal é como um pescador, entendeu? Se ele está ou não vinculado ali ao RGPS, tá bom? Então, olha só o que eu falei aqui, ó. São segurados obrigatórios, tá ok? As seguintes pessoas físicas, não é? O segurado especial. Quem é o segurado especial? Pessoa física residente no imóvel rural
né? Ou em aglomerado urbano ou rural, próximo àquele que individualmente, então é só o Rodrigo, ou em regime de economia familiar, ainda que com o rural, que com o auxílio eventual de terceiros na condição de produtor, seja proprietário, usufruto, possuidor, tará, tará, né, na área de agropecuária, seringueiro. E aqui, ó, o pescador artesanal. Então, deixa eu reorganizar aqui. Quem é que vai ser segurado especial? É aquele que vai ter ou no imóvel rural ou vai estar no aglomerado rural ou urbano. Ele vai trabalhar individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que de vez em quando ele pede alguém ali para trabalhar. Então, o indivíduo que vai ser um produtor de quê? Agropecuária, ou seringueiro, ou extrativista vegetal, tá bom? E também aquele que for pescador artesanal. Cara, aqui eu acho que eu vou fazer um esquema. Cadê? 6 aqui. Eu vou colocar aqui só para organizar pra gente, tá bom? Aqui é a questão número... Tá bem aqui, ó. Então, deixa eu só organizar aqui, ó. Então, vai ser segurado especial. Vai ser um segurado especial. Quem vai ser segurado especial? A gente tem duas situações aqui bem claras. O produtor ou o pescador. Tá bom? A gente já tem aqui, ó, a figura do produtor ou a figura do pescador. Rodrigo é o quê? É pescador, não é? Então já tá ali dentro. Aí legal. Vamos aqui, ó. O produtor. Produtor o quê? De atividade agropecuária, de atividade seringueiro ou extrativista vegetal. Então, esse produtor, ele atua nessas atividades. Então, vou colocar aqui, ó. Seringueiro, tá bom? Quais são as atividades que ele atua? Seringueiro, extrativista ou agropecuária. Bom, então ali, ó, do agro, seringueiro, ou do extrativismo, o que ali, ó, né? Vegetal. Legal. O pescador é pescador o quê? Artesanal, tá bom? Pescador artesanal. Pronto. Quais são as características dessa galera? Né? Quais são as características? Eles atuam em regime de economia familiar ou individualmente, tá bom? Ou individualmente. Então, o Rodrigo está caindo em qual caso? Está caindo ali no segundo, tá bom? Então, aqui quando a gente vem, ó, por ser pescador artesanal, o Rodrigo é assegurado obrigatório do RGPS na qualidade de segurado especial. O gabarito da questão é o que? Correto, tá bom, galera? Quando a gente vai aqui também para a Lei 8212, ela também vai trazer lá a característica do segurado especial, tá bom? Que aí vai falar que é o produtor o quê? Do ramo do agronegócio, seringa ou extrativista, tá bom? E também é um segurado especial o pescador artesanal, tá bom? E aí ele até inclui ali, ó, o cônjuge ou a companheira, tá bom? Ali desses trabalhadores, tá bom, galera? Gente,
Encerramos aqui mais uma live, tá bom? Agora não esquece de deixar um like aqui. E olha, se tu tá interessado em pegar ali o nosso e-book, cara, dá uma olhada aqui nos comentários, tá bom? A gente vai deixar ali fixado o link. Dá uma olhada também no nosso curso, tá legal? E se você quiser que eu fale sobre qualquer assunto aí de direito previdenciário, nesses próximos dias eu vou estar com uma outra live aqui, tá bom? Cara, deixa aqui a dica, ou vai lá no Instagram do PrEP, ou vai lá no meu Instagram, tá ok? Professor Adriano Guimarães, Adriano Guimarães Prof, né? Ali o meu Instagram, e fala, Adriano, eu queria que você falasse sobre tal assunto, tá bom? E se tiver dúvida, manda lá também. E aí, não esquece de acompanhar aqui as nossas lives, tá ok? Porque quando sair esse concurso do INSS, cara, a gente vai com tudo pra cima deles. Um beijo aí para vocês, entendeu? O Rio de Janeiro continua lindo e até a próxima live.